Olá, pessoal! Na aula anterior, nós falamos sobre os tipos de conhecimentos e vocês aprenderam a diferenciar o conhecimento científico dos demais tipos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os métodos, para que vocês compreendam as linhas de raciocínio pelas quais os cientistas das mais diversas áreas chegam às suas conclusões. Nós elaboramos dois conjuntos distintos de slide. O primeiro, denominado Parte 1, está disponibilizado para vocês no AVA, bem como vocês podem acessar o conteúdo através da leitura do fascículo. Na parte 1, vocês se aprofundarão nos métodos dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo. Mas agora, a nossa videoaula será sobre os métodos fenomenológico e dialético, que são mais comumente usados nas pesquisas na área da educação. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é esse método fenomenológico. O termo fenomenologia foi provavelmente criado no século XVIII pelo filósofo Lambert para designar o estudo descritivo do fenômeno tal qual ele se apresenta à nossa experiência. Então, o surgimento do método fenomenológico constitui-se no advento de uma forma crítica de pensar que veio de encontro ao positivismo, que era a forma de pensar vigente naquela época. E aqui a gente está falando de fenômeno e experiência. Então, como que um fenômeno se apresenta à experiência de uma pessoa? Se vocês analisarem atentamente a figura desse slide, o que vocês vão conseguir ver? Bem, algumas pessoas podem fazer referência à figura de um vaso, mais precisamente o pé, a base de um vaso ou de uma cadeira, daqueles modelos mais antigos, mais rebuscados, com algumas curvas. Já outras pessoas podem dizer que o que estão vendo são duas pessoas, uma olhando para a outra, É o que a gente chama de relação figura-fundo. Então, cada um está apreendendo uma percepção desse fenômeno, está tendo uma experiência distinta ao visualizar essa figura. Essa corrente filosófica fenomenológica ela foi fundada por Russell no século XVIII, entre os séculos XIX e XX, e trata de descrever, compreender e interpretar os fenômenos tal qual se apresentam à percepção. Então, primeiramente, a gente tem que entender que as percepções elas são individuais. Não há possibilidade de uma pessoa perceber algo no lugar de outra. Então, é um método, uma abordagem de estudo que privilegia o estudo da essência das coisas, ou seja, a apreensão da realidade, como essa realidade é percebida por um determinado sujeito ou por um determinado grupo de sujeitos. É um método usado nas pesquisas qualitativas e descritivas. Então, basicamente, a fenomenologia é uma abordagem qualitativa de pesquisa. Mas, apesar de alguns autores colocarem o método fenomenológico, muitos fenomenólogos dizem que a fenomenologia não é propriamente um método, mas sim uma atitude do pesquisador diante do seu objeto de estudo. Há a predominância da descrição do objeto como ele se mostra aos sentidos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo e a realidade só existem para o sujeito ou para um determinado grupo de sujeitos. Então, a realidade é uma coisa que existe para o eu, que percebe essa realidade, e é esse eu, esse sujeito que dá significado ao mundo, que dá significado a esse mundo que é a sua realidade. Por exemplo, imaginem um pesquisador que queira pesquisar a percepção dos professores de matemática do Maranhão em relação ao uso de softwares educacionais nas suas aulas. Esse pesquisador ele vai direcionar-se a esses professores de matemática com indagações, com perguntas que possibilitem a esses sujeitos se expressarem de forma autêntica, de uma forma genuína, sobre as suas experiências em relação ao uso
ou ao não uso desses softwares. A isso nós damos o nome de apreensão do objeto. Então, o método fenomenológico é a busca da essência das coisas, mas essa essência como o sujeito percebe. O objeto é o que está presente na consciência desse sujeito. Ele tanto pode ser real, um objeto palpável, como um livro, ou não, né? Esse objeto pode ser uma ideia, por exemplo, o conceito de educação libertadora. Se eu quiser fazer uma pesquisa sobre como os professores do ensino fundamental da cidade de São Luís concebem a educação libertadora, eu vou estar trabalhando com a concepção, com as ideias, com os pensamentos que esses professores têm sobre esse conceito, que é um conceito do Paulo Freire. O método fenomenológico consiste em uma maneira de perceber a realidade, uma busca pelo alcance das experiências subjetivas individuais. E aqui eu trago alguns questionamentos, né, que possibilitam ao sujeito a expressão do seu eu, das suas percepções. Cada sujeito, ele possui uma carga ideológica, uma visão de mundo, e é isso que está no cerne da análise de um pesquisador fenomenólogo. Okay? Então, a fenomenologia é uma estratégia, né, de apreensão aí dos nossos objetos de estudo, das nossas pesquisas e nos nossos trabalhos científicos. Mas existe também um outro método que também é muito usado na área da educação, que é o método dialético. Esse método, ele começou a ser desenvolvido na Grécia Antiga, mas a concepção moderna de dialética fundamenta-se em Hegel, que é um pesquisador aí que viveu entre os séculos XVIII e XIX. E segundo Hegel, a história da humanidade segue uma lógica que é formada pelas contradições que dão origem a novas contradições, ou seja, as nossas concepções, as nossas pesquisas devem gerar novas ideias e novas pesquisas. Isso aí está calcado na ideia de que a evolução da humanidade se dá através de superações constantes, aonde aquilo que é mais antigo é sempre superado por algo novo. Porém, quando esse algo novo surge, né, no nosso caso, novas ideias, no campo da informática, no campo da educação, surgem também novos problemas a serem, obviamente, solucionados a partir de novas pesquisas e novos conhecimentos que são gerados. Para Hegel, a lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética nas quais as contradições se transcendem e dão origem a novas contradições que necessitam, por sua vez, também de novas soluções. Então, aqui na charge que nós temos nesse slide, isso fica bem claro. E nós temos aqui a dialética apresentada a partir dos conceitos do próprio Hegel, da tese, da antítese e da síntese. Então, aqui eu acho importante fazer um adendo e dizer que o Hegel ele trabalhou a dialética nessa concepção, né, do idealismo de algo que está no mundo das ideias. Só que depois, posteriormente, Marx e Engels acrescentaram o materialismo, né, dando origem ao materialismo histórico e dialético. E aí o Marx e Engels trouxeram a questão da materialidade ao postularem que há uma base material para as ideias. O materialismo dialético ele pode ser entendido como um método de interpretação da realidade a partir de alguns princípios ou leis. Isso aí é um assunto que vocês podem aprofundar tanto na leitura da apostila, quanto também através de outros materiais. Alguns autores apontam 3 leis fundamentais da dialética, outros apontam 4. Aqui nessa videoaula, nós trabalharemos com a base de Marconi e Lakatos, que nos trouxeram 4 princípios, 4 leis fundamentais da dialética. São elas: a primeira lei é a lei da ação recíproca. Nessa lei, as autoras colocam que tudo se relaciona. Então, vamos entender um pouco. Elas dizem que todos os processos eles são frutos de um desencadeamento de
outros processos. E que o desenvolvimento ele é histórico e ele apresenta-se na forma de uma espiral. Eu acho que todo mundo já deve ter visto uma espiral, que é aquela forma, né, uma forma quase geométrica, como se fosse um furacão. Então, o que a gente pode pensar a partir de uma espiral? A gente pode pensar em algo que não é linear, em algo que não acontece a partir de um desencadeamento rígido de coisas. A gente sempre tem que considerar a relação espaço-tempo e de que as coisas elas não existem de forma isolada, de forma independente. Os fenômenos eles estão espiralados, como se tudo fizesse parte de um sistema. É uma visão sistêmica do homem e do mundo. Então, algo que, mesmo que aparentemente, né, seja estável, como uma ideia, né, ou alguma questão social, cultural, a gente pode até achar que aquilo é estável, mas aquilo é só uma aparência, porque a estabilidade ela não existe nada fixo. Tudo está sempre em constante movimento. Por exemplo, se nós pensarmos na relação professor-aluno, que é uma coisa muito presente no dia a dia educacional, se a gente pensar nessa relação e em como essa relação acontecia na década de 50 e pensarmos como essa mesma relação acontece hoje, nós podemos ver que muitas mudanças aconteceram. E se a gente quiser traçar um paralelo entre essa relação professor-aluno a partir dos desenvolvimentos das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, e como essas tecnologias de informação e comunicação determinam esse relacionamento professor-aluno, a gente pode traçar um paralelo de que o desenvolvimento dos celulares, dos computadores, dos programas, dos softwares, determinam, em algum grau, a forma que os professores se relacionam com os alunos hoje, da mesma forma que determinavam na década de 50, só que na década de 50 não havia o desenvolvimento que há hoje. Então, essa relação também tinha, né, a sua diferença se a gente for comparar com a relação que a gente percebe hoje. Eu acho que foi um exemplo assim que deu para entender um pouco, né, como que as coisas se relacionam, como que o desenvolvimento das TICs pode se relacionar com a relação professor-aluno ou outros aspectos, né, do mundo educacional. Uma outra lei é a lei da mudança dialética. Vocês podem aí fazer uma leitura do que está nesse slide e perceber, né, que o que a mudança dialética quer dizer é que nada fica onde está, nada permanece o que é. Ou seja, nada é fixo, tudo está em constante movimento, em constante mudança. Na análise dialética de um fenômeno, é necessário considerar o seu passado, o seu presente e também o seu futuro. É isso que se entende por movimento dialético. Não há nada que possamos considerar definitivo, absoluto. Não existe nada numa análise dialética que esteja subjugado a uma condição universal. Tudo está em constante mudança e se relaciona constantemente com outras variáveis, com outros determinantes. Aqui, ainda sobre a mudança dialética, eu pensei aqui como uma forma, né, esse slide, como uma forma de vocês visualizarem melhor como que essas transformações acontecem. Lembrem lá do slide, né, que tinha aquela charge, que trazia tese, antítese. Então, a gente tem uma tese, que é um ponto de partida, e em seguida a negação dessa tese. O que é a negação da tese? É a transformação dessa tese no seu contrário. Isso gera a antítese, que é a negação da tese. Então, percebam que há um processo de mudança. Vocês podem visualizar aqui como que o conhecimento no método dialético ele é mutável. E a contradição, né? A contradição, para entender esse conceito de contradição, a gente pode pensar no próprio desenvolvimento humano. Como que o ser humano se desenvolve, né? Ele nasce criança, passa por um período de infância, de adolescência, chega à vida adulta e, posteriormente,
à velhice. E nessa nossa transformação, nessa nossa história do nosso desenvolvimento, do nosso ciclo vital, acontecem uma série de mudanças bastante significativas, e nós podemos perceber também que quando nós passamos da infância para a adolescência e para a vida adulta, acontecem muitas transformações onde nós podemos perceber esses contrários e uma certa negação de algumas características, de alguns comportamentos que estavam presentes no estágio anterior. Então, se quando nós somos crianças, nós temos um comportamento muito dependente em relação aos nossos pais, se nós pensarmos até quando nós somos recém-nascidos, nós dependemos deles até para nos alimentar. Na vida adulta, há uma mudança, né, bastante significativa em relação a essa característica. Então, a gente pode fazer essa interpretação traçando um paralelo com o próprio desenvolvimento humano, onde acontece uma mudança dialética. Depois da negação da antíntese, surge uma terceira proposição, que é uma síntese, que é a negação da tese e da antíntese que vocês viram lá no slide anterior. Isso gera uma dupla negação. Isso daí mostra o que para a gente? Mais uma vez, reforça aquela ideia de que há sempre uma transformação em cima de um processo que já foi transformado, né? A transformação ela é constante, é a ideia da espiral. Tudo está sempre em movimento. Uma outra lei, apresentada por Marconi e Lakatos, é a Lei 3, que é a passagem da quantidade para a qualidade, que também se relaciona com as transformações que são constantes. Aqui a gente tem um exemplo das transformações da água, né? Como que a água se apresenta? A água ela pode estar no seu estado líquido, no seu estado sólido e no seu estado gasoso. Então a gente tem aqui uma passagem dessa quantidade para a qualidade, né? Há uma mudança aí. Mas a gente pode dizer, né, que em cada um desses estágios há a presença do H2O. Essa lei da quantidade para a qualidade é a lei do progresso por saltos, né? Eu saio de um ponto e salto para outro. Porém, é importante a gente ter em mente que esses saltos nem sempre acontecem de uma forma abrupta. Eles podem acontecer também através de reformas que acontecem pouco a pouco e que, em alguns casos, podem ser até imperceptíveis. Como a gente pode atestar aqui nessa citação, que nem todas as mudanças qualitativas se operam em forma de crises, em forma de explosões súbitas. Há casos em que a passagem para a qualidade nova é realizada por meio de mudanças qualitativas graduais, como ocorre com as transformações da língua. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas transformações pelas quais passou a língua portuguesa nos últimos 100 anos, a gente vai perceber que muitas formas de falar, muitas palavras que nós usamos hoje e que não eram usadas há 100 anos atrás, elas não passaram a ser usadas de um dia para o outro. Elas passaram a ser usadas a partir de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que aconteceram ao longo dos anos. Então, nós tanto podemos ter os saltos, né, para que ocorram essas mudanças, como essas mudanças podem ser gradativas e mais lentas. Uma outra característica apresentada também do método dialético é a interpenetração dos contrários. Então, vamos entender essa palavra interpenetração. O que significa isso? Significa que uma coisa está contida na outra. Então, um ovo de galinha contém o pintinho, que é o filhotinho da galinha. Assim como o filhotinho da galinha só existe porque antes ele foi gestado dentro do ovo. A contradição da dialética ela é interna, mas ela também é inovadora. E sempre há essa unidade dos contrários. Se a gente voltar para o exemplo anterior da água, um cubo de gelo, que é a água no seu estado sólido, ele, de certa forma, contém, né, de uma certa forma, ele contém a água também no seu estado líquido, porque foi o seu estado anterior. Então,
há essa interpenetração desses contrários, líquido, sólido, sempre nessa perspectiva do movimento e da constante transformação. Para finalizar, eu trago uma citação do Rodrigues, que eu acredito ser bastante representativa do método dialético, aonde ele faz de uma forma poética, ele traz essa ideia para a gente dessas leis, né, da dialética, quando ele diz que a flor precisa murchar para se formar fruto. O fruto precisa apodrecer para se ter a semente precisa morrer para que germine a nova planta. É uma luta de forças contrárias, o positivo e o negativo, a vida e a morte, o explorado e o explorador, o amor e o ódio. Da mesma forma que a gente percebe na transformação da lagarta na borboleta. A borboleta, de uma certa forma, ela contém aquela lagarta, aquela larva que um dia ela foi, mas ela não é mais aquela lagarta, ela não é mais aquela larva. Houve aí uma mudança qualitativa, né? Houve um salto, né? Houve uma mudança dialética de coisas que se relacionaram entre si e que se transformaram a partir das condições que foram postas. E aí, nesse caso da borboleta, no caso da flor, a gente pode pensar nas condições ambientais, né? De umidade, de calor, mas no campo da educação a gente pode pensar em outros determinantes, né? Podem ser determinantes políticos, podem ser determinantes culturais, até determinantes psicológicos, sociais, e muitas comunidades até determinantes religiosos, por que não? Bom, eu sugiro que vocês pesquisem os vídeos de um professor chamado Ivan Cláudio Guedes no YouTube. Esses vídeos são muito bons e neles vocês poderão aprofundar tanto os métodos, né? Tanto esses que eu apresentei nessa videoaula, quanto os outros da parte 1, mas vocês também poderão aprofundar outros assuntos acadêmicos. Para a elaboração desses slides, eu trabalhei com essas referências. Sugiro também que vocês façam a leitura do fascículo e desejo bons estudos para todos. Obrigado pela atenção.